Olá, gente, mais um podcast Conexão Jovem com vocês na área. E hoje para tratar de uma temática muito importante do mês que a gente tem ele para se lembrar dela, mas que ela deve ser falada o ano inteiro. E como convidada especial hoje a gente importou lá de BH a Janaína Moura, que é fotógrafa, é gestora social, é estudante de psicanálise e está aqui para falar um pouquinho conosco sobre os projetos que ela desenvolve, especificamente sobre o projeto Protege-me. Jana, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, à nossa Conexão Jovem. E aqui você é livre para você falar, livre para se expressar, porque o que a gente mais tem é jovem curioso, né, não, Pedrão? Exato. Vamos lá, né? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. E foi um prazer sair de BH e vir para cá para a gente bater esse papo aqui sobre um assunto realmente tão relevante e que faz total diferença na vida de criança e adolescente e de uma sociedade futura. Porque o reflexo do que as crianças vivem hoje é a nossa sociedade amanhã, né? Então, 18 de maio é a prevenção contra o abuso e exploração sexual, que está aí acontecendo a todo momento. E que pouco é falado e que realmente deve ser falado o ano inteiro, né? Falando sobre o Protege-me. O Protege-me foi um programa, né, que eu desenvolvi diante de um trabalho que era feito na Pedreira Prado Lopes. Então, vendo ali o contato com várias crianças e, né, sabendo do Faça Bonito, então todo mês de maio ali. Só que eu percebi que não era o suficiente. Acho que faltava um pouco mais, até um pouco mais de liberdade e um pouco mais de informação de uma forma leve. Porque falar sobre violência é muito difícil. Falar sobre abuso é muito difícil, né? Com o objetivo de prevenir, eu utilizei da fotografia, né, de uma forma lúdica para falar de uma temática tão difícil. Então é quando cria-se o Protege-me. Então quem busca as informações, quem vai desenvolver tem todo um cronograma desenvolvido com crianças e adolescentes que vão buscar informação e automaticamente eles estão aparentemente fazendo parte de um projeto de fotografia, de uma arte, de uma forma lúdica. Eles vão buscar informação e ali eles já estão se tornando os multiplicadores. E cada criança dessa vai levando isso. Eles são multiplicadores, porque a partir do momento que você sabe, você já consegue identificar na escola, você consegue identificar em casa, então fica mais fácil de você estar se identificando, entendendo o que está acontecendo, se está acontecendo, e também identificar ali quem está próximo a você. Você falou, Jana, e aí eu queria te perguntar, quando você se viu nesse projeto? Como que foi a sua cabeça o que estava passando, sabe, na sua mente quando você viu essa situação que te motivou a tocar o projeto? Então... E como foi, né, esse processo? Porque às vezes pode ter sido uma bola de neve que foi começando rápido e você estava lidando com uma responsabilidade. Eu acho que eu sou pega, assim, às vezes, bolas de neve, coisas que acontecem, assim, uma inspiração, um insight que eu tenho. Eu sou muito observadora, eu sempre fui muito observadora. E o que mais me chama atenção em tudo nessa existência é o ser humano. Então, eu sou uma mulher apaixonada pelo meu semelhante. Eu compartilho isso. Eu acho que, assim, se eu tivesse que voltar, se é que existe possibilidade, acho que eu faria igual, ou tentaria fazer um pouco melhor, aproveitar mais o tempo. Mas, então, dentro desse olhar sensível, eu comecei a perceber a diferença entre famílias, comportamentos, principalmente da criança. A criança dá sinais logo cedo, muito cedo. E se você observar bem, se você tiver um olhar bem atento, que eu acho que é o que falta hoje, esse olhar mais sensível. E, inclusive, dentro das instituições, escolas e tantos outros, a sociedade mesmo é o vizinho que observa. Não é especular. Observar
com a intenção de ajudar de alguma forma. E aí eu acho que foi num momento desses que eu percebi que existia um padrão ali de comportamentos, e aí começou a me chamar a atenção e eu comecei a pesquisar e a começar a entender. Mas como falar de matemática é tão difícil? Né? Tão difícil. Nós tivemos aí em 1973 o caso da Araceli, né, que foi brutalmente, né, violentada, e ali criou-se ali um manifesto que ele tem o seu peso. Então ninguém é leigo. Eu de alguma forma tive contato por saber até o caso de Araceli. Então a partir dali você começa a despertar uma certa sensibilidade para observar, para pesquisar, a gente fica mais atenta. E como eu sou apaixonada pelo ser humano e desenvolvi um projeto com crianças e adolescentes, eu vi ali um celeiro de observação, né? Então é quando eu começo a falar, opa, peraí, é necessário fazer algo além do que já é feito, porque podemos fazer sempre mais. Nós nos acomodamos com o que já tem, mas nós podemos fazer mais. Ô, Jana, e assim, como é que foi assim que você percebeu quando você começou a trabalhar com as crianças, com os adolescentes da temática do programa? Como é que você viu, né? Como é que os meninos, o que você percebeu dos meninos? O que acontecia ali à medida que você ia ensinando através da arte, como você citou, que no caso é a fotografia, né? Como é que você via isso no desenrolar do interior dos meninos assim mesmo? Bem, vamos primeiramente falar da responsabilidade em trabalhar essas questões. Eu acho que eu tenho uma certa crítica que eu faço, que eu acho que toda instituição deveria de ter profissionais preparados na área da psicologia para amparar e apoiar, como também a rede deveria de ter mais profissionais preparados para receber. Porque existe uma inquietação enorme. Existe um êxito de descoberta. Nossa, mas eu vi meu colega da escola passa por isso, eu vejo comportamento X, eu vejo que o índice é muito grande, eu achava que isso não pudesse acontecer com tanta frequência. É um misto, né, de descobertas, emoções e sensações. Porque ao passo que o projeto vai sendo desenvolvido, eles vão se identificando. E aqueles que já foram abusados ou passaram, né, pela violência, levam um choque por descobrir que aquilo ali realmente foi uma violência e como reagir. Muitas vezes eles nem entendem que é uma violência, né? Muitas vezes não entende por quê. Porque a sexualidade é aflorada muito cedo, precocemente. Ele tem um abusador, na maioria das vezes, ele está muito próximo, né? Isso nós estamos falando quando ele está em contato direto, né? Então pode ser um familiar, um amigo muito próximo da família, que tem acesso, que já tem confiança. E isso é normalmente o que acontece. Então deixa a criança muito vulnerável, ela não sabe direito o que está acontecendo, e é de uma forma sutil, né? Então é quando, para criança abusada, é difícil relatar, porque o abusador, na maioria das vezes, é mais velho, ele tem um domínio, Ela se sente ameaçada, né? ameaçada, acuada, e existe ameaças verbais mesmo, né? Então acaba sendo muito delicado todo esse processo de fala, e de escuta também, porque não adianta só você ter coragem de falar, você precisa ter alguém para acreditar. Sim. E esse acreditar, né? Porque Pedro tá balançando a cabeça, que eu acho que é pelo repente gestões. Pode falar, Pedro. Não, pode falar. Não, porque eu acho que é isso, né? Porque eu acho que o primeiro problema que a criança encontra é que quando ela fala, ou adolescente mesmo, por vezes aquelas pessoas que ela precisa do apoio, que ela espera o apoio, não vem, né? Esses dias eu fui gravar com um rapaz aqui
E eu falei, mas por que você topou gravar? E ele virou pra mim e falou assim, porque eu tive uma amiga que ela passou pelo abuso, ninguém acreditou nela. E eu vi o quanto ela sofreu. Então, eu acho que essa parte é uma parte muito dolorida, né? Para quem passou e para quem precisa de ajuda, quer gritar por ajuda, mas não consegue, né? O que você ia falar, Pedro? Pode? Eu ia falar que eu achei muito interessante essa coisa que você falou do índice. Grudou muito na minha cabeça, porque é uma coisa que eu percebo assim dentro dos ambientes que eu posso entrar. Que às vezes as pessoas que passam ou estão passando por algum tipo de situação como essa, elas não têm realmente consciência disso. E aí eu percebo como a desinformação sobre esse assunto influencia muito em algumas coisas. Porque às vezes nem o próprio pai, aquela pessoa que deveria ser o alicerce para a criança nesse tipo de situação, tem compreensão. Porque eu vejo, de alguma forma, a sociedade acaba banalizando algumas coisas pela forma como foram acontecendo no passado. Eu enxergo dessa forma, sabe? Tipo, a sexualização muito cedo, e agora que a minha geração teve acesso à internet muito cedo. Então, muito rápido a gente descobre o que é o sexo, o que são as relações, a construção de uma família. A gente começa a ter acesso a coisas que são da vida adulta, né? Vamos colocar assim, processos que a gente só vai passar com o tempo. E aí cresce na nossa mente com essa ansiedade, tipo, nossa, se eu tô pensando nisso, se eu tô vendo isso, se eu tô sentindo isso, quer dizer que eu sou capaz. E às vezes esse tipo de situação, acho que tira um pouco do nosso foco. Pelo menos eu vejo assim, que algumas pessoas não enxergam como uma violência dessa forma, realmente. Como se fosse normal, natural uma criança passar por esse tipo de coisa, sabe? E aí, esse comentário que você fez expandiu muito como que eu posso dizer? A forma que eu penso agora, ele me fez pensar em muitas coisas. Porque realmente, se fosse tratado dessa forma, eu acho que seria visto diferente. Fala assim, quando eu era criança e na escola teve a primeira palestra de sexualidade, eu lembro de algumas crianças, elas entrarem um pouco em choque e falarem assim, opa, isso acontece comigo. E eu era criança, então eu não consigo determinar com clareza, mas pelas lembranças assim, fica nítido como realmente pode passar batido na vida de quem tá passando, sabe? Então, vai passar batido. Por quê? Pela desinformação, primeiro ponto. Hoje, com a internet, ok, você tem acesso, mas uma vez feito, não volta atrás. Uma coisa é você olhar aqui na internet, outra coisa é você vivenciar o ato. Com certeza. Então, vamos partir do princípio que vergonha, uma vez que você teve um primeiro contato, ele pode não ter sido físico, mas porque existem várias formas de abuso. Ela não é só física, né? Então tem verbal, tem várias formas. Então, se você se deparou com uma dessas e você foi estimulado, você já está passando pelo processo. Então, você se reconhecer nele, uma vez que você já está vivendo, é difícil de assumir, é difícil por falta de entendimento mesmo, por saber. E depois tem a questão da vergonha, que até hoje, por mais que tem o Disque 100, que é um meio muito eficaz, que ajuda demais nas denúncias. Disque 100, ele é fundamental. Ele foi assim, um divisor de águas para que houvesse realmente, e você não precisa se identificar, então fica muito mais fácil. Deu voz, Então as pessoas... E tem uma outra questão, um pai saber que o seu filho foi abusado. Olha, pai, foi abusado. Ou então, seu fulano de tal fez isso. Uma vergonha.
E ao mesmo tempo, nem todos têm a coragem, como também às vezes uma mãe toma conhecimento e não faz nada, né? Meio que ela fica sem jeito de expor, com medo de expor a criança, e isso acontece muito até hoje. Então existe uma violência velada para que não haja exposição. Nós, no início, antes, né, do início da gravação aqui, nós estávamos conversando, você não estava conseguindo pronunciar que era uma violência. Exato. Né? Então, aí eu situei violência, e você falou realmente uma violência. Então, do mesmo jeito que você, Pedro, que está com quantos anos? 21. Imagina um pai com... Ele não vai querer ter o seu filho, ter a sua família exposta. E eu acho que um dos papéis nosso aqui agora é justamente falar sobre isso, para que esses medos, esses receios acabem, para que possa realmente levar adiante e que essa criança não sofra. Seja protegida, né? E não sofra, não fique à mercê dessa violência por uma vergonha. E isso acontecia muito. É um problema contínuo. A consciência é Aquilo- agora, mas ele vai lidar para a vida inteira. Coisa, né? É aquela situação. Uma vez o nosso papel é prevenir, mas uma vez que aconteceu, é acolher. Acolher, imediatamente, é acolher, né? A escuta, hoje você já não precisa mais ficar repetindo, reproduzindo. Quando você especializado. A escuta especializada ajudou também demais nesse processo. Porque antes a criança precisava ficar repetindo o que houve, quem que fez e tal. E automaticamente isso era um constrangimento. Gerava um outro trauma. Né? Então hoje quando eu falo assim, nosso papel aqui é prevenir. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento que houve, que realmente aconteceu, acolhimento. E aí fica, né, uma pergunta e assim, que até algo assim para pensar mesmo, né? Qual a qualidade de acolhimento que nós temos hoje? Quantos profissionais nós temos hoje preparados para receber? Porque não é só anotar. Não é só anotar, né? Não é mais um dado, não faz parte de uma estatística. É real. Porque o trauma, ali já existe um trauma que vai perpetuar para a vida. Para a vida. Então, nós precisamos de começar a repensar sobre isso, né? Uma coisa importante que eu queria te perguntar, Jana, muito se fala do 18 de maio, né? Nessa época a gente vê a internet aí carregada assim, de informações, proteja, faça bonito, né? Flor pra cá, flor pra lá. A gente tem isso muito nessa data, nesse maio laranja. Mas você acha que, diante disso tudo, ainda é muito pouco se falado sobre prevenção? A gente está tentando falar de uma data para falar, a gente quer falar do tema, mas a gente fala sobre a prevenção? Olha, eu vou te falar, eu vou fazer 2 comentários que assim me trouxe, me trouxe reflexão num dado momento. Eu levei o Protege-me lá para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então esse projeto circulou. Qual é o objetivo do projeto, desse programa? É falar sobre o tema. E várias pessoas me falaram assim, como você consegue falar de um tema tão pesado de uma forma tão leve? E aí é que está o ponto. Eu acho que o 18 de maio, sensacional, ele tem que continuar, ele é importantíssimo. Mas existem outros meios para se falar do tema de uma forma mais leve e ao longo do ano. Porque nós preparamos muito para falar, e aí toda a mídia, né, tá falando sobre o mesmo tema. Tem sua relevância, mas não é o suficiente. Porque o abuso está acontecendo todos os dias. A prevenção tem que ser todos os dias. Era ideia Fora das escolas, sabe? É algo que esse tabu, porque é um assunto tão pesado. Mas o que é mais pesado? Falar sobre a prevenção ou ver uma criança sendo abusada? Se a gente previne, a gente tem que acolher menos, né? Quanto mais a gente previne, você vai, né? Menos você vai ter que acolher. Mas vamos pensar que a rede em si, de um modo geral, ela é o suficiente, ela atende o suficiente, porque os casos estão acontecendo.
né? Então a gente, nesse dia, nesse momento que nós estamos falando sobre prevenção, vamos realmente prevenir. E o que eu posso fazer para conseguir difundir esse tipo de conhecimento? Fala assim, acho que todo mundo é responsável por fazer o seu papel. Sim. Acho que eu não posso falar sobre o papel do outro. Então, eu ia fazer essa pergunta. O que a gente pode fazer? Assim, quem está assistindo, quem vai ter acesso a esse conteúdo? Eu acho que a gente, primeiramente, nós estamos tão abertos para falar sobre tantas coisas. Nós estamos com a mente aberta para tanta informação aqui, né? Eu vejo, assim, o Instagram, por exemplo. Vou citar um. Postamos tantas coisas que não tem tanta relevância. Eu acho que parte de cada indivíduo já é aquela historinha que eu já ouvi várias vezes do beija-flor, que vai lá, pega uma gotinha e faz a sua partezinha. E ele vai de gotinha em gotinha. Eu acho que se tivermos realmente a consciência dessa prevenção e começarmos a falar para o nosso meio, está ao nosso redor, que seja presencial, seja pelas redes, que realmente acontece, não tem que ser quebrado esse tabu de que é um assunto aterrorizante, que não deve ser falado, que é incômodo. Vamos falar abertamente. Nós temos 365 dias para falar sobre o assunto. E você pode falar no seu status, ela no dela, eu no dele, eu no meu. É dar voz a quem não consegue ser escutado, sabe? Então acho que pensando de uma forma muito sutil, né, e respondendo diretamente, porque eu vou falar assim, vamos todos fazer o Proteja-me, seria maravilhoso, né, que a rede adotasse o Proteja-me, por exemplo, seria maravilhoso, mas já que nesse momento pode não ser viável, vamos falar sobre o assunto, cada um sendo individual, cada um que entende a relevância e tem um olhar sensível para a criança e adolescente, que realmente quer cuidar da criança e do adolescente. Acho que é uma boa iniciativa. Ô, Giana, você falando me trouxe à memória uma ocasião, eu tive a oportunidade, gente, de participar de algumas ações com a Giana em Belo Horizonte, e eu me lembro de uma ação que ela fez na Pampulha, e sobre a questão de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, e eu me lembrei da Gotinha do Amor. Tem duas coisas muito fortes dessa ação que me marcam até hoje, que é a Gotinha do Amor, que a equipe toda entregava para os responsáveis, pelas crianças que estavam ali, e também todas as pessoas, elas estavam, né, com aquela... Que era uma venda, né? Venda preta na boca, assim. Tem uma foto até muito bonita, né, lá na Praça da Pampulha, os voluntários todos com essa venda, né? E o quanto foi impactante aquilo. Eu não me esqueço da Gotinha do Amor, né? A Gotinha do Amor é você... Se você ama... Gente, é tão simples. É um amor. Eu vou falar sobre o amor, né? Porque o amor pelo teu semelhante, o amor pela criança e adolescente. Não adianta só falar, eu defendo o direito da criança e adolescente. Defende, cuida. Defende, ajuda a prevenir. Sobre a ação que ela está falando, está mencionando, nossa, envolveu muita gente. Tinha clubes de moto, mas tinha muita gente nessas ações. Teve passeata. Teve, e foi no Parque Municipal, foi na Pampulha. É verdade. Isso antes mesmo do Proteja-me existir, né? E era um manifesto mesmo. Era um manifesto, tinha que ir para a rua, tinha que falar sobre o assunto. Então, essa venda, né, que não sei se seria venda, mas seria uma máscara, essa agulha que é o silêncio. Ele representa o silêncio da criança, o silêncio do adulto que sabe que não fala, do próprio abusador, né? Uma forma de chamar a atenção sobre a questão, sobre o que ele estava fazendo também. E nós entregávamos a Gotinha do Amor, que era um manualzinho falando do quanto a criança precisa ser amada. Era uma vacinação, né? Então você vai receber aqui a Gotinha do Amor. Se você não sabe, ajuda a prevenir, ajuda a cuidar, ajuda a amar.
E era lindo, realmente. Foi uma coisa... Ouvindo você falar, me faz querer te perguntar. E você, durante esse processo, o quanto isso mexeu com você? O que isso resultou para a sua pessoa? Porque ouvindo de fora é muito bonito, dá para entender que tem um peso muito grande. Mas assim, eu fico pensando, para quem realmente é a pessoa que tá lá, como é que foi? Para quem está desenvolvendo, Executando. Para quem tá lá vendo os jogos. Você sentiu um peso grande? Ah, Em me ver falar assim, você sentiu peso? Você falou agora que sentiu peso, assim, mas eu acho que é um peso de satisfação. É bonito. De entender que é uma responsabilidade. 300 vezes mais isso. De saber que eu não tô, a vida não tá passando por mim. Exato. O olho dela chega a brilhar. De alguma forma, e que de alguma forma, mesmo que no meu micro, eu tô fazendo algo. Sabe, eu acho que chega a me emocionar porque não tem preço. Não tem preço. Eu acho que você lutar por uma criança, por um adolescente, você dá a sua contribuição, que seja de fala. E aí eu vou te falar que quando eu iniciei esse projeto, é sem condições alguma. Porque todos os projetos que eu estou inserida, eles são 100% voluntários, nunca teve ajuda da prefeitura, nunca teve participação ativa por terceiro setor, e era na base do amor mesmo, acreditando que ali eu estava de alguma forma fazendo a diferença na vida de alguma criança e que estava levando informação, que estava levando a prevenção, que estava dando voz a crianças que não conseguiam falar. E como que eu posso fazer isso? Alertando a sociedade. Isso não tem preço, não tem preço. Quando você sabe que uma criança hoje se tornará um adulto amanhã, minimamente, por não ter sido abusado, mais saudável. Isso não tem preço. E se eu tivesse que fazer, eu faria de novo. De novo. E como eu faço? De novo, e de novo, e de novo. Jana, se eu tivesse hoje que deixar um recado para os nossos adolescentes. Aqui na FET a gente tem, né, vários adolescentes, nos mais variados contextos, né? Mas se você tivesse que hoje olhar para ali, deixar um recado para os nossos adolescentes que vão nos assistir, que estão nos assistindo, qual é o recado que você deixaria? Primeiramente, a FET está fazendo 50 anos, né? Parabéns pelo cinquentenário, um trabalho maravilhoso que luta pelo direito da criança e adolescente, que dá oportunidade. O que eu falaria para cada adolescente que aqui está? Você pode mudar a história, mudar a sua história, você pode mudar a história de alguém. Você pode ser um multiplicador. Se o tema é tão difícil, porque você talvez já possa ter passado por esse processo, se não tenha tido alguém que tenha lutado pelo seu direito e te ajudado a prevenir e dado voz naquele momento de dor, não se sinta inibido. O importante é você buscar hoje uma forma, um meio de mudar essa história. Você não é refém do algoz, primeiramente. E segundo, como eu disse, através da sua rede social, se você tem um olhar sensível para a criança e para os futuros adolescentes, faça a diferença. Use sua rede social para falar sobre o tema, não espera o dia 18 de maio. Não veja esse assunto como algo tão doloroso, porque falar sobre prevenção não é doloroso. O doloroso vai ser tratar os efeitos do abuso, os efeitos de toda essa violência, né? Então, que vocês possam realmente entender que o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo também, vocês podem ser a diferença nesse mundo, a diferença na vida de uma criança, a diferença na sua família, sabe? Que vocês possam encarar realmente toda essa temática do abuso e exploração sexual infantil como algo realmente sério e que vocês possam ajudar milhares, serem os multiplicadores a partir de agora.
né? Acho que seria mais ou menos isso. Jana, muito obrigado pela participação no nosso podcast, né, Pedro? Acho que Não foi muito bom, foi incrível, importante. foi riquíssima a nossa conversa. Estou à disposição. Gente, Conexão Jovem vai ficando por aqui hoje. FET 50 anos, dando voz à criança e ao adolescente.